João Noronha Lopes, bem-vindo à Bola Branca da Rádio Renascença e quero começar esta entrevista pela atualidade. Hoje joga o Benfica com o Newcastle, terceiro jogo da Liga dos Campeões, 2 derrotas até agora. Se hoje volta a perder, a possibilidade de aqui a 4 dias conquistar a vitória já na primeira volta cresce, do seu ponto de vista? Muito bom dia e obrigado pelo convite para estar aqui, para falar aos benfiquistas. Eu não olho para as coisas assim. Quando o Benfica ganha, ganhamos todos. Quando o Benfica perde, perdemos todos. E, portanto, acho que estas eleições devem ser avaliadas e os candidatos devem ser avaliadas independentemente daquilo que vai acontecer no jogo do Newcastle. A minha convicção é que o Benfica vai ganhar. Temos um grande treinador que está habituado aos grandes jogos. E eu, como todos os benfiquistas, vamos estar a torcer pela vitória da equipa. Eu vou estar em Santarém, na casa do Benfica, a assistir ao jogo com os benfiquistas de Santarém e estou otimista relativamente àquilo que vai acontecer com o Newcastle. O senhor revê-se deste futebol que o Benfica tem apresentado? Ouça, eu gosto muito de bom futebol, gosto muito de ganhar. Acho que o Benfica tem um grande treinador e aquilo que eu tenho muita confiança é que Mourinho vai pôr o Benfica a jogar melhor e que com o Mourinho... Já tem um mês de Benfica, Mourinho. Sim, mas o futebol não tem evoluído. Repare, Mourinho... Acha que este futebol de Mourinho tem sido melhor que o de Bruno Lage? Repare, o que acontece com o Mourinho é que Mourinho herda um plantel que não foi escolhido por ele, foi escolhido por Bruno Lage. Assim como Bruno Lage herdou um plantel que tinha sido escolhido por Roger Schmidt. E, portanto, o problema e a responsabilidade não são dos treinadores, o problema e a responsabilidade é do presidente, que, mais uma vez... prepara as épocas em cima do joelho e não cria as condições para que os treinadores possam ganhar. Mas apesar disso, eu tenho muita confiança em José Mourinho e tenho confiança que Mourinho vai pôr o Benfica a jogar à bola e que vamos ser campeões este ano. Responda-me lá à pergunta: este futebol de Mourinho é melhor que o de Bruno Lage? Acho, mais uma vez, eu acho que temos que dar tempo a Mourinho. Mourinho, mais uma vez, chegou há pouco tempo e aquilo que nós esperamos de um treinador que é um dos melhores treinadores do mundo é que ganhe e que ponha o Benfica a jogar à Benfica. Em janeiro vai reforçar a equipa de futebol? Uma das primeiras medidas do meu mandato vai ser sentar-me com o José Mourinho. Eu, o Nuno Gomes, o Pedro Ferreira e a nossa equipa. Já pensou no que é que lhe vai dizer? Vou-lhe dizer o que é que nós temos que fazer para ser campeões este ano. Que é? Vou-lhe perguntar. E, portanto, então vai ser ele a dizer-lhe assim? Vai ser ele a dizer-me a mim, obviamente. Nós vamos ouvir o treinador e depois vamos apresentar o nosso projeto, vamos apresentar as pessoas, as nossas ideias. O Nuno Gomes conhece o José Mourinho e, portanto, vamos trabalhar em conjunto exatamente para criar as condições para que Mourinho possa ser campeão este ano. João Noronha Lopes, quando apresentou a sua candidatura às eleições do Benfica, estávamos todos longe de perspectivar que Mourinho viesse para o campeonato português. Este era um player com o qual não contava? Não, eu acho que Mourinho é um grande treinador e é um treinador que, à medida da grandeza do Benfica, e portanto, uma coisa que eu nunca defendi, eu acho que o Benfica não deve ter treinadores interinos. Fizeram-me essa pergunta na altura. Até porque quando sai Bruno Lage nós tínhamos 7 jogos até às eleições e, portanto, a solução de um treinador interino nunca seria uma boa solução para o Benfica. Acho que Mourinho é uma boa solução, tem o meu apoio, será o treinador do Benfica e, portanto, é com isso que eu vou trabalhar. Na percepção que toda a gente tem de que Rui Costa foi buscar uma cartada muito forte. A entrada de Mourinho, a forma como comunica, a forma como vai sendo também um bombeiro para apagar outros fogos, traz dificuldades àquilo que era o percurso que eventualmente tinha pensado para as eleições que vão ocorrer dentro em breve. Não, o meu percurso é independentemente das vitórias ou das derrotas da equipa. Eu, quando me candidatei, não sabia se o Benfica ia ganhar ou se ia perder. Eu quero que o Benfica ganhe, quero que o Benfica ganhe muito. A contratação de Mourinho é uma contratação para o Benfica. Mas era mais fácil sem ele? Não, eu não vejo as coisas assim, mais uma vez. O Benfica, todos nós queremos que o Benfica ganhe e se para ganhar tivermos que ter os bons treinadores, é obviamente isso que querem os benfiquistas. João Noronha Lopes, que mais-valias é que são para a sua candidatura Miccoli e Óscar Cardoso? São 2 jogadores que são símbolos do Benfica em alturas diferentes. Óscar Cardoso é o maior marcador estrangeiro da nossa história. É alguém que o Nuno Gomes conhece muito bem e, portanto, honra-me bastante ter o apoio de grandes figuras do Benfica.
Mikel e Oscar Cardoso, Ricardinho, um dos melhores Sim. jogadores do mundo na sua posição, Jean-Jacques, uma das grandes figuras do nosso basquetebol, pelo seu simbolismo e por aquilo que eles representam do seu passado benfiquista. Quero também perguntar-lhe, o senhor já o afirmou, já o disse, que nunca se recandidataria no caso de, no mandato de 4 anos, só ter conquistado o título. Qual é o seu limite? Se vencer, se for presidente do Benfica a partir de dia 25 de outubro. O meu limite é que o Benfica em Portugal tem que ganhar mais do que os seus 2 diretos adversários em conjunto. E, portanto, ou seja, em 4 anos tem que ganhar... Em 4 anos tem que ganhar 3. Portanto, é essa a minha bitola. Agora, acho que aqui há um problema no Benfica neste momento, que é o da cultura de exigência. Rui Costa é pouco exigente consigo próprio e depois naturalmente é pouco exigente. Mas não tem sido com meio consigo. Tanto ele quanto não tem sido meio consigo. Nem Rui Costa, nem o próprio Luís Filipe Vieira, 2 pessoas que estiveram para trás neste processo. Já lá vamos, já teremos a oportunidade de falar sobre isso. Rui Costa é pouco exigente consigo próprio. E um dos problemas do Benfica neste momento é que falta cultura de exigência. Porque quando nós ganhamos um campeonato em 4 e o Presidente acha que se deve recandidatar porque estivemos quase a ganhar, isto não é o Benfica. Rui Costa disse qualquer coisa como: bom, nós não ganhámos, mas para perder que seja assim. Ora, isto não é o Benfica. Ou ganhamos ou não ganhamos. E o Rui Costa é o presidente do quase. Quase ganhámos o campeonato, quase ganhámos a taça, quase conseguimos defender o Benfica perante a Liga e a Federação, quase que defendemos o Benfica perante os nossos adversários, quase que temos uma rádio, quase que temos uma cidade das modalidades que nunca saiu do plantel. O Benfica não precisa de ter um presidente do quase, precisa ter um presidente que apresente resultados. E é isso que os benfiquistas se habituaram. A nossa história é feita de resultados, não é feita de segundos lugares e de quases. E a minha diferença fundamental para Rui Costa é esta. Eu sou muito exigente. Essa taça de Portugal ficou-lhe atravessada, mais do que aos dirigentes atuais do Benfica. Ficou-me completamente atravessada, a mim e a todos os benfiquistas, mas deixe-me só concluir. Os benfiquistas o que esperam é um presidente que traga resultados e que não arranje sempre desculpas para o seu insucesso. Portanto, Rui Costa foi um grande jogador de futebol, é benfiquista, ninguém contesta isso. Agora, o Rui Costa, presidente, falhou. E falhou desportivamente, falhou do ponto de vista financeiro, falhou na defesa dos interesses do Benfica e, portanto, a avaliação que nós fazemos ao fim de 4 anos é esta. E um presidente, mais uma vez, tem que apresentar resultados. E apresentar um campeonato em 4, obviamente, que não é à medida da grandeza do clube. 2 presidentes, Rui Costa e Luís Filipe Vieira, enfim, há processos em andamento ainda em tribunal. Como é que o senhor olha para essa realidade? O Benfica Sendo presidente do Benfica. O Benfica tem uma escolha que tem que fazer neste momento. E a escolha que tem que fazer é entre o passado e o futuro. Rui Costa e Luís Filipe Vieira são 2 pessoas que fazem parte do passado. Estão agarrados ao pior do Benfica? São 2 pessoas que fazem parte do passado do Benfica. Trabalharam juntos, escolheram as mesmas pessoas e agora estão numa lavagem de roupa suja entre os dois, não é? Luís Filipe Vieira acusa Rui Costa de não trabalhar, Rui Costa diz que não, porque é que ele lá o teve. Os benfiquistas já não querem isto. Os benfiquistas não querem um acerto de contas do passado. E, portanto, como eu já disse várias vezes, Luís Filipe Vieira passa o tempo a justificar-se do passado. Rui Costa a arranjar desculpas para o presente. Eu quero falar do futuro. E o futuro está aqui. Mas no futuro, João Noronha Lopes, ainda há muito trabalho para um departamento jurídico do Benfica, ou não? Não, ouça, aquilo que eu farei enquanto Presidente do Benfica é defender intransigentemente os interesses do Benfica em quaisquer processo onde o Benfica esteja envolvido, mesmo que eles tenham começado no passado. É isso que se espera de um Presidente do Benfica. Provando-se a culpa de algum dos nomes falados, irá agir judicialmente contra eles? Ouça, eu não vou fazer nenhum comentário sobre os processos judiciais do Benfica. Ou, por outro lado, patrocinaria, como já aconteceu, por exemplo, no Sporting, a expulsão de um deles como sócio. Aprovaria isso? Neste momento, o que eu quero discutir são as eleições do Benfica e o futuro do Benfica. E o futuro passa por isto, passa por um programa que eu já apresentei aos benfiquistas. Um programa completo em que nós falamos do projeto para o futebol, em que falamos das modalidades, em que falamos do associativismo. Ao fim e ao cabo, fala da ambição, da sua grande ambição que tem para recolocar o Benfica naquilo que é o universo desportivo. E o que eu lhe pergunto é, mas todos os ex-presidentes do Benfica, todos os atuais presidentes do Benfica e aqueles que se propõem a presidentes do Benfica são ambiciosos, terão que o ser naturalmente. Só que o Benfica, os anos passam e essa hegemonia, eu muitas das vezes converso até naquela que é a realidade de um Bayern Munique, que tem a hegemonia do futebol alemão. O Benfica teria condições para ser igual em Portugal?
do seu ponto de vista? Claro que sim, tem que ter condições e já o foi. Agora, nós temos que analisar, vamos olhar para os últimos 8 anos. Os dois homens do futebol, que foram Luís Filipe Vieira e Rui Costa, trouxeram-nos, nos últimos 8 anos, trouxeram-nos 2 campeonatos. E, portanto, essa não é a hegemonia no futebol português. O Benfica tem que ser muito mais ambicioso do que isso. E, portanto, quando eu ouço falar dos homens do futebol, eu digo-lhe, esses homens do futebol não nos trouxeram títulos nos últimos 8 anos. E o senhor não se considera um homem do futebol? Eu sou um homem no futebol. Aquilo que às vezes eu ouço é o João Noronha Lopes não está preparado, não sabe gerir o futebol, não está preparado aqui para os jogos, dos bastidores, quando se fala etc, do tal mapeamento dos na jogos de federação bastidores, e essas etc, coisas. Como é que o senhor agirá perante isso? E eu respondo. Luís Filipe Vieira e Rui Costa trouxeram-nos 2 títulos nos últimos 8 anos. E, portanto, se é isto que os benfiquistas querem, no homem do futebol, eu julgo que não. Os benfiquistas querem títulos. E para títulos é preciso, antes de mais, ter uma organização para o futebol. Essa organização é aquilo que eu trago. É uma organização onde as pessoas sabem exatamente aquilo que querem. Estão a falar comigo há mais de um ano. Estão a falar entre eles. Já discutimos os cargos. Temos o Nuno Gomes, que é o futuro vice-presidente para o futebol, que é alguém que vai fazer a supervisão do futebol em termos de estratégia de curto, médio e longo prazo. O Nuno Gomes saiu do Benfica pelo seu próprio pé, teve a preocupação de se formar, de estudar, tem tido um papel importante como consultor da FIFA, é alguém que conhece o Benfica, que conhece o futebol e será um excelente vice-presidente. Depois temos o Pedro Ferreira, que tem um passado no Benfica como scout, que foi para a Inglaterra, fez parte da equipa que levou o Nottingham Forest aos lugares europeus, é alguém que conhece muito bem o futebol do Benfica, o futebol português e também tem uma experiência internacional notável. O Pedro vai fazer a coordenação da formação, do scouting e do futebol feminino em ligação com as outras áreas logísticas de apoio ao clube, como o marketing, a comunicação, o departamento... A formação do Benfica tem caído a pique desse ponto de vista. Não e tem a formação essa noção também. Mas tem ou não, João Noronha Lopes? A formação do Benfica, o seu principal objetivo tem que ser fornecer jogadores para a equipa principal. Verdade. E, portanto, eu estou muito... Mas vai fornecendo alguns. O que eu acho é que tem a percepção, o João Noronha Lopes, de que a formação não é como era, como gerou ainda há poucos anos atrás. Tenho a percepção que está a falhar alguma coisa? Tenho a percepção que mais importante do que nós festejarmos títulos da formação é avaliarmos quantos jogadores da formação é que evoluem para a equipa principal e quantos é que são titulares. Mas deixe-me só voltar aqui a um ponto que me parece importante. O meu projeto do futebol assenta em 4 ideias. A estrutura da qual eu já falei. Estas pessoas trabalham em conjunto, sabem exatamente aquilo que vão. Fui o primeiro a apresentar um projeto para o futebol e apresentei as pessoas de uma forma clara. Segundo ponto, estabilidade. Nós não podemos ter 5 treinadores em 4 anos, nem podemos ter um carrossel de jogadores. E, portanto, temos de ter um projeto. Tem que ser um projeto de longo prazo. E esta estrutura tem que garantir a identidade do Benfica. O que é a identidade? É a cultura de vitória, através não só da presença de símbolos como o Paneiro ou como o Nuno Gomes, que simbolizam isso tudo e que passam essa ambição e cultura de vitória para os jogadores da formação ou para quem vem de fora, mas também pela possibilidade de nós conseguirmos manter mais tempo alguns jogadores que simbolizam essa cultura de vitória, como o João Neves, por exemplo. E, portanto, eu vou fazer um investimento financeiro sem precedentes na formação para garantir que nós conseguimos reter os jogadores mais tempo, nomeadamente de 1 ano ou 2 depois da sua época de afirmação. Depois disso, os jogadores naturalmente podem sair, porque nós dizemos que algum candidato que diga que vai reter um jogador durante indefinidamente, obviamente não está a falar verdade, mas nós temos condições para garantir os jogadores. Agora, e depois, passados uns anos, voltar a trazê-los. Eles têm o direito de ir à sua vida. Já sabe onde é que eu vou a seguir. Os jogadores da formação, já lá vou. Os jogadores da formação têm que sentir que podem triunfar no Benfica antes de triunfar lá fora. Nós temos condições financeiras para garantir os jogadores mais tempo e depois, ao fim de eles triunfarem no Benfica, que eles possam sair para outros clubes, ir à sua vida, como é perfeitamente normal. E, portanto, o futebol do Benfica assenta numa organização, assenta em estabilidade e assenta na criação de uma identidade que faça exatamente com que os jogadores queiram triunfar no Benfica. Toda a gente lhe pergunta de Bernardo Silva e eu não posso deixar de lhe perguntar uma coisa. A partir de janeiro, o Bernardo Silva já pode assinar contrato com o Benfica. É correto. O Bernardo já declarou publicamente que quer muito Nós já vir para o sabemos essa Benfica. parte. Mas eu vou-lhe dar a resposta que é exatamente a situação que se passa hoje em dia. O Bernardo quer vir para o Benfica. Eu quero trazer o Benfica. O Bernardo, sim. Desculpe, eu quero trazer o Bernardo. E vou criar condições para isso acontecer. Com o Mourinho ainda no Benfica. Se o Mourinho, exatamente.
Essa é a sua grande bandeira, a partir de janeiro poder anunciar, ou pelo menos Não, fechar o contrato eu com... estou-lhe a dizer que Bandeira naquilo presidente, que é o sentido de um jogador que você tem uma afinidade tremenda já. eu conheço o Bernardo, Sim. Há muito tempo, falo com o Bernardo quer muito vir para o Benfica, o Benfica precisa do Bernardo, porque além do seu enorme talento, acho que o Bernardo traz uma grande experiência, traz cultura de vitória também. E o Benfica foi injusto com ele. O Bernardo devia ter ficado no Benfica mais tempo, claramente. Aliás, isso hoje em dia é inegável perante toda a gente. Mas o Bernardo ainda vem a tempo de triunfar no Benfica. Deixa-me virar aqui a página. Que opinião tem de Frederico Varandas e de André Vilas-Boas? Eu quero ter boas relações institucionais com os outros clubes. Mas eu perguntei-lhe a opinião que tem deles. Mas há uma coisa que eu digo de uma forma muito clara. O Benfica tem que estar ao respeito. E se não se der ao respeito, obviamente não é respeitado. E já foi o presidente do Sporting ao Porto faltar ao respeito nestes últimos tempos? Vi no último ano, no mês de fevereiro, Frederico Varandas fez declarações que condicionaram e pressionaram os árbitros numa altura crucial da época. Nessa altura, se eu fosse presidente do Benfica, eu teria reagido. O presidente do Benfica não tem que falar sempre, mas tem que falar em alturas cruciais da época. E o Benfica não tem voz. Não teve voz no ano passado. E, portanto, é isso que se espera de um presidente do Benfica, é que saiba defender os interesses do clube. E depois acontece aquilo que aconteceu na final da Taça, que é uma vergonha autêntica. Não foi o Belotti que foi espezinhado, foram milhões de benfiquistas. Agora, o que não pode acontecer é depois nós fazermos um comunicado a seguir à final da Taça e haver uma reunião de presidentes do clube, passado 2 dias, Rui Costa é confrontado por Varandas e ficou calado mais uma vez. Não é assim que se defende os interesses do Benfica. André Vilas-Boas quer um novo modelo para a Taça da Liga e o senhor quer acabar com a competição. Sim, eu acho que quando nós olhamos para o futebol português, temos obviamente que olhar para os direitos televisivos e essa é uma das minhas prioridades. É um dossiê que eu vou assumir pessoalmente, não vou delegar isto a ninguém, porque é de crucial importância para o Benfica. Não só os 2 anos que nós ainda temos para negociar em termos de contrato, como aquilo que vem no futuro, mas temos que olhar para o edifício como um todo. E por isso é que eu digo que os direitos televisivos só por si não resolvem nada. Temos que olhar para a reformulação dos quadros competitivos. Na minha opinião, há clubes a mais na Primeira Liga. Temos que olhar para competições como a Taça da Liga, que na minha opinião não fazem sentido e que só sobrecarregam a nossa equipa de jogos quando nós temos que ter muita atenção à Liga dos Campeões e à nossa dimensão europeia. Temos que olhar para outras questões, como, por exemplo, a taxa do IVA nos bilhetes. Não faz sentido que nós paguemos mais IVA para ir ao futebol do que para ir ao teatro. E o Benfica tem que ter um papel de liderança neste processo. E por isso é que eu já falei em 10 medidas para os primeiros 100 dias do meu mandato. E uma delas... soma projetos e processos às costas, João Noronha Lopes. Terá em 4 anos tempo para fazer isso tudo? Tenho, mas deixe-me dizer que mais do que os 4 anos, eu já apresentei 10 medidas para os meus primeiros 100 dias. E uma das medidas tem exatamente a ver com os direitos televisivos e com as relações institucionais. Eu quero falar com o Governo relativamente a este decreto-lei da centralização. Há aspectos neste decreto-lei que me suscitam muitas dúvidas, porque o panorama audiovisual mudou completamente. E a situação hoje em dia a nível dos direitos televisivos é diferente e, portanto, eu quero falar com o Governo. Pedro Proença atraiu os clubes portugueses, desse ponto de vista, naquilo que foi sendo a sua arma dos 300 milhões que valia a Liga Portuguesa. Ele que é presidente da Federação hoje em dia... Ainda está por explicar de onde é que vieram esses 300 milhões. Aquilo que eu digo enquanto presidente do Benfica é que não aceitarei uma centralização que faça com que o Benfica ganhe menos 20 milhões. Isso não aceitarei. O Benfica fala mesmo mais do que Porto e Sporting? O Benfica, quem é que enche os estádios em Portugal? Quem é que gera audiências na televisão? Quem é que tem mais impacto no comércio local? Quem é que quando vai fora... Mas está a ganhar menos do que o Sporting desportivamente no futebol? Qual é que é o clube quando vai fora tem bilhetes a 55 euros para ir para uma bancada central? E portanto isto é reconhecido pelos outros clubes. O Benfica apenas quer aquilo que tem direito enquanto maior clube português. E eu não vou abdicar disso. E, portanto, se tiver que ficar sozinho a defender os interesses do Benfica, por muito que eu queira defender o futebol português, e quero... Sim, porque o Benfica não viverá sozinho. Com certeza que não. Mas há alturas em que o Benfica tem que defender intransigentemente os seus interesses. E se eu tiver que ficar sozinho a defender os interesses do Benfica, eu fico. Agora, nós não podemos ter uma direção que sancionou a omissão de Pedro Proença durante 4 anos relativamente aos direitos televisivos e que depois
daquilo que aconteceu na final da Taça, resolve saltar fora deste processo. Repare, foi entregue um projeto em que o Benfica não interveio, nem sequer foi consultado, foi-lhe comunicado. Ora, como é que é possível fazer uma centralização no futebol português quando o Benfica nem sequer é tido nem achado? Isso não vai acontecer. Por isso é que uma das minhas primeiras medidas é exatamente reunir com o Governo, reunir com o Presidente da Federação e reunir com o Presidente da Liga. Responsável por isso, evidentemente. Quando é proposto esse projeto, o Benfica terá de ser responsabilizado também por isso, porque não agiu. O Benfica tem que estar no processo. É impossível avançar neste processo da centralização sem que o Benfica seja parte do processo. E portanto, este é um dossiê que, mais uma vez, que eu vou subir pessoalmente. O senhor conhece Reinaldo Teixeira e Pedro Proença? Reinaldo Teixeira não conheço, Pedro Proença falei com ele uma vez. Que opinião é que tem? Ou seja, para mim, as opiniões não são opiniões pessoais. Eu quero ter relações institucionais. Agora, o Benfica, mais uma vez, tem que se dar ao respeito. Eu sou presidente do Benfica e, portanto, eu não admito que Pedro Proença tenha dito que o Benfica achava que valia muito em termos de direitos televisivos. Não, o Benfica quer valer aquilo que merece enquanto maior clube português. E é por isso que eu lutarei. Mas, mais uma vez, vamos olhar para o futebol português como um todo. A centralização não é um remédio para todos os males. Vamos olhar para o futebol português como um todo. Reformulação dos quadros competitivos, a transparência em termos de arbitragem, a transparência nas comunicações do VAR, a melhoria das condições no estádio, a questão do IVA, temos muito que falar. E é isso que se espera de um papel de um presidente do Benfica, é ter a liderança neste processo. O senhor, como gestor, como é que olha para o passivo do Benfica? O Benfica, neste momento, daquilo que conhece, as mais-valias que tem, ou os ativos que tem, melhor dizendo, são suficientes para lhe dar descanso em relação ao passivo? Olha, a situação do Benfica nestes 4 anos agravou-se. Sim. E é uma situação que é preocupante, porque quando o passivo se agrava a 100 milhões de euros, obviamente que é uma situação preocupante. Capitais próprios diminuíram de 146 para 116 milhões de euros. As dívidas a fornecedores duplicaram. A nossa linha de crédito aumentou de 140 para quase 200 milhões de euros. E, portanto, é preciso pôr mão nisto. E é preciso não iludir os benfiquistas. E este é o momento. E este é o momento. E o Benfica, antes de tudo, tem que fazer uma coisa básica, que é equilibrar as suas receitas e as despesas correntes. Ou seja, aquilo que gasta e aquilo que recebe sem contar com transações de jogadores. E neste momento tem um déficit de 15 milhões de euros em média neste mandato. E nós temos condições para transformar isto em resultados operacionais positivos. Como é que nós lá chegamos? Primeiro, garantindo que temos as receitas da Champions, e por isso é que eu começo pelo projeto desportivo, que é o mais importante. Segundo, uma boa negociação dos direitos televisivos. É a decisão da direção de adiar para a próxima direção os 2 anos de contratos que temos. É uma decisão boa decisão e ponderada. E, portanto, temos que garantir um bom contrato de direitos televisivos. Afinal, Rui Costa fez uma coisa que lhe agrada. Claro, como presidente do Benfica. Mas vamos lá ver uma coisa. Eu não digo que não tenham sido feitas boas coisas nesta direção. Eu digo é que o balanço global não é negativo. E, portanto, nós temos que ser campeões para estar na Champions. Temos que ter um bom contrato de direitos televisivos. Obviamente que há espaço para reduzir custos. Não é no futebol, mas nos fornecimentos e serviços externos e alguns custos operacionais. E depois temos que fazer crescer receitas. Isso é a minha vida, isso é a vida de quem me acompanha, do meu vice-presidente para a área financeiro, serei naturalmente presidente da SAD, isso é do meu vice-presidente financeiro, que é um dos melhores gestores deste país. Temos que fazer receitas. Onde é que nós vamos buscar receitas? Às receitas de dia de jogo. Onde nós temos espaço para aumentar essas receitas de dia de jogo no curto prazo, na parte das empresas e não nos sócios individuais, que não podem continuar a suportar aumentos de 20% dos Red Pass, porque senão o Benfica torna-se um clube de elite e o Benfica é um clube popular. E o senhor também terá conhecimento de que para muitos jogos no Estádio da Luz há sócios que esperam demasiado tempo para entrar no seu recinto, na sua casa, para ver jogos do Benfica. Sim, mas o problema da lista de espera dos Red Pass. Eu não estou a falar da lista de espera. No dia dos próprios jogos, para entrarem, para terem acesso ao recinto. Eu fui a um jogo agora há pouco tempo em que houve um problema informático e em que as pessoas estavam cá fora à espera e bichas intermináveis. Também isso tem que melhorar a experiência de dia de jogo, não é? Porque se um adepto está cá fora à espera meia hora para entrar, obviamente que a experiência que tem é uma experiência pobre. Mas deixe-me só concluir. O Benfica tem que crescer as suas receitas. E vai crescer essas receitas também quando nós avançarmos para a ampliação do estádio. Vamos ajudar não só a resolver
a questão dos Red Passes, como obviamente aumentar as receitas do dia de jogo. E depois temos oportunidade de crescer receitas comerciais na internacionalização da marca, na produção de conteúdos digitais, eventualmente no naming do estádio, e é nisso que nós estamos a trabalhar. Quanto é que vale para si o naming do estádio? Eu sei quanto é que vale. Não, eu vou dizer. Eu o tenho João Noronha Lopes já concordou com os 70 milhões para a centralização, que é um bom número. 70 milhões é um bom número. Temos que ver o que é que lá está incluído. E para o naming? Eu vou lhe dizer o seguinte, enfim, há valores que se fala, 8, 10 milhões, eu sei quanto é que aquilo vale, mas não vou avançar aquilo que pode valer, porque tenho neste momento algumas empresas interessadas e, portanto, não vou abrir o jogo. O que eu lhe posso dizer é que este processo do naming do estádio tem que ser conduzido com responsabilidade, porque não é qualquer marca que se vai associar ao Estádio da Luz e, portanto, não é só uma questão financeira, é uma questão também da reputação de quem vai estar associado ao Estádio da Luz. Será um dossiê que eu também conduzirei pessoalmente, mas não tenho pressas, porque, mais uma vez, a reputação do Benfica tem que ser tão importante como a questão financeira. Temos 4 minutos para fechar esta nossa conversa, João Noronha Lopes, e tenho ouvido falar muito pouco, provavelmente por responsabilidade dos próprios jornalistas, daquilo que são modalidades queridas para os sócios do Benfica, que foram muito chegados a essa outra vertente desportiva. Que modalidades é que quer para o Benfica? Olha, o ecletismo faz parte da nossa identidade. E eu escolhi para o meu vice-presidente das modalidades o Filipe Gomes, que foi não só a capitão da equipa de basquete, mas é um gestor com provas dadas na área dos patrocínios também. E isto passa, em primeiro lugar, por uma organização. O Filipe vai ter um coordenador desportivo e um coordenador operacional. Este coordenador operacional vai gerar eficiências exatamente que nos permitam gastar melhor nas modalidades. Nós não temos que gastar menos nas modalidades, nem vamos gastar mais, mas temos que gastar melhor. E depois tem que haver uma muito maior aposta na formação do que tem havido hoje em dia. Temos que ser transparentes relativamente àquilo que gastamos nas modalidades para poder responsabilizar cada uma das pessoas. Temos uma série de medidas para voltar a levar as pessoas aos pavilhões. Temos uma série de medidas no nosso programa para fazer com que as modalidades, quando vão jogar fora, se aproximem das casas do Benfica e dos adeptos fora de Lisboa, porque o Benfica não é só Lisboa. Inclusivamente na condição de visitado, que é uma coisa que o Benfica tem que voltar a fazer. Há modalidades como o handball que não são campeões há 17 anos. Como é que isto é possível? Não é possível. E, portanto, tem que haver, mais uma vez, organização, estrutura, ambição e muita responsabilização naquilo que tem que ser as modalidades do Benfica. Estamos a poucos dias... Posso só acrescentar duas coisas? Com certeza. Porque o que me disse infelizmente, nesta campanha tem-se discutido muito pouco ideias. Eu tenho-os aqui no meu programa, estão aqui. E eu gostava só de exemplificar, não lhe vou ler todas as medidas que tenho aqui, mas medidas que para mim são fundamentais para os primeiros 100 dias e que eu já apresentei. Primeiro, mais uma vez, sentar-me com o José Mourinho, no dia seguinte ou 2 dias depois. Já o disse aqui. E ouvi-lo. E eu ouvi-lo e apresentar-lhe o meu projeto, porque o Benfica tem que começar no dia seguinte a preparar o seu futuro. Segunda medida muito importante, criar um provedor de sócio para aproximar os sócios adeptos. Convocar um congresso das casas do Benfica. As casas do Benfica não podem ser só notícia em altura de eleições. O presidente não pode ir só às casas em altura de aniversário. Eu já fui a mais de 60 casas nos últimos meses. E é esse respeito que o Benfica deve aos sócios. Eu vou convocar um congresso das casas. As casas há 10 anos que não vão ser ouvidas. Vou apresentar um plano a 10 anos. Porque o Benfica tem que ter um plano estratégico para todo o grupo Benfica. Não pode ser gerido em cima do joelho, como tem sido feito por esta direção. Vou apresentar o meu estudo prévio para o estádio e analisar os outros estudos prévios para aumentar a capacidade do estádio para 83 mil lugares. Vamos apresentar o que de melhor pode existir para modernizar e para ampliar a lotação do estádio, ajudando a resolver o problema dos Red Pass e criando mais receitas. Mas este projeto vai ser apresentado aos sócios em primeiro lugar e não aos políticos. Quinta medida, direitos televisivos. Deixe-me só terminar. Sim. Direitos televisivos. Direitos televisivos é um dossiê que eu vou assumir pessoalmente. E, portanto, nós temos ideias, nós temos projetos. Deixe-me só que faça um apelo final. Que é um apelo aos Antes disso, queria perguntar-lhe se considera um candidato das gerações mais novas e com menos capacidade de voto, e se isso pode trazer-lhe algum incómodo para as eleições Olha, do dia 25. Aquilo que eu sinto hoje em dia nas casas do Benfica é cada vez maior, uma maior onda de apoio. E esta onda de apoio vem de todas as gerações. Eu tive uma declaração de apoio do presidente da Casa do Benfica de Évora. Estive agora na Anadia, onde enchemos aquela casa como há muito tempo não se via. O diretor da Casa do Porto disse que há muito tempo que não via a casa tão cheia.
Em Paredes, esgotámos a casa. A gerente da casa disse que só havia aquele ambiente nos grandes jogos do Benfica. E, portanto, há uma onda de apoio. E há uma onda de apoio que quer falar de futuro. Mais uma vez, os benfiquistas não querem estar a assistir a uma lavagem de roupa suja nem a ataques pessoais. Os benfiquistas querem falar de ideias. Já fez o seu discurso de vitória ou está à espera de uma segunda volta? Não, ouça, eu neste momento, a minha preocupação de hoje até sábado... Acha que fica decidido já, sábado? Deixa-me só concluir. A minha preocupação de hoje até sábado é apresentar as ideias, apresentar os projetos e apresentar a minha equipa. Mas aquilo que eu tenho sentido nas últimas semanas é uma onda crescente de apoio e nós temos aqui uma oportunidade única de virar a página para o futuro e eu estou muito convicto que esse virar de página vai já acontecer no próximo sábado. Então já escreveu o discurso de vitória? Eu sabe que uma vitória faz-se um discurso de improviso, um discurso de alma, de paixão, de agradecimento, de realizado no dia em que for presidente do Benfica? Será o maior orgulho da minha vida. João E será Daniel. também, deixe-me só concluir, uma das minhas primeiras prioridades vai ser unir os benfiquistas. Os benfiquistas têm que estar unidos à volta do próximo presidente e é isso que eu farei enquanto presidente do Benfica. Será uma das minhas primeiras prioridades para o meu mandato. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Renascença. Muito obrigado.